Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Direito Tributário. Hoje a gente vai estudar uma espécie tributária chamada contribuição de melhoria e eu vou mostrar para vocês também como que calcula essa espécie tributária. Tudo bem? Então vamos começar de olho para o slide. Bom, para a gente retomar a nossa aula, o nosso curso, eu vou falar um pouco da competência desse tributo. E se você der uma olhada aí no slide, eu coloquei o artigo 145 da Constituição. Nós já falamos desse artigo quando estudamos impostos e taxas, e agora eu coloquei ele aí na íntegra para vocês verificarem as competências dos entes federados para instituir esses tributos. Então, se você der uma olhada aí no artigo 145 em tela, ele diz o seguinte, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, que pode ser de poder de polícia ou de serviços. E o terceiro, inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. É desse tributo específico que a gente vai tratar hoje, que também está previsto na Constituição, como vocês estão vendo aí em tela, no artigo 145. Bom, eu vou trazer para vocês também, aqui na tela do slide, o artigo 81 do CTN, do Código Tributário Nacional. E por que esse artigo é importante para a gente? Porque esse artigo vai falar de quem que é a competência dos entes federados e qual é o fato gerador da cobrança da contribuição de melhoria. Então vocês podem observar que o artigo 81 diz o seguinte, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Então, nesse ponto, eu coloquei até em laranja aí para destacar, porque nessa parte do artigo 81, estamos mencionando qual que é o fato gerador da contribuição de melhoria. Então, o fato gerador desse tributo é uma obra pública que decorra a valorização imobiliária. Então, o Estado tem que fazer uma obra e essa obra tem que valorizar o imóvel dos contribuintes para poder instituir a cobrança do tributo. E logo depois, em verde, eu também destaco uma outra questão do artigo que fala o seguinte, como limite total à despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Eu vou falar no próximo slide para vocês sobre os limites de cobrança desse tributo, da contribuição de melhoria. Mas aqui no dispositivo, no artigo 81, a gente já pode observar que tem um limite máximo, que a gente pode chamar também de limite total ou limite global, que é o valor da obra, e tem um limite individual referente ao benefício, o valor de valorização daquele imóvel que cada contribuinte teve particularmente. Então a gente vai ter que respeitar dois limites aqui, mas eu vou falar com detalhes para vocês no próximo slide. O que é importante agora, nesse slide aqui? Nós observarmos que o fato gerador da contribuição de melhoria é a obra pública que decorre a valorização imobiliária e que a competência também é de todos os entes federados, assim como as taxas, que pode ser cobrada por todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, a contribuição de melhoria segue as mesmas características. Tudo bem, então? Detalhe aqui para a gente fazer. Majoritariamente, esse tributo ele é cobrado pelos municípios, mas nada impede que Estados e União também possam realizar obras e cobrar esse tributo. Tudo bem até aqui? Vamos avançar para o próximo slide. Então agora a gente vai falar de 3 características desse tributo da contribuição de melhoria. Bom, eu já falei no slide anterior sobre o fato gerador e destaquei no artigo que estava lá descrito que o fato gerador são obras públicas que decorram valorização imobiliária. Vamos só fazer uma observação aqui que é importante. Nem toda obra pública vai gerar valorização do imóvel. Vocês concordam comigo? Inclusive, pode ter obra pública que desvalorize o imóvel. Eu vou pegar um exemplo que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Tem um elevado aqui que é conhecido popularmente como Minhocão. Então o pessoal vai lá de final de semana, agora não muito por conta da pandemia, mas antes da pandemia o pessoal ia lá caminhar, tomar um sol, enfim, se divertir ali porque ficava fechado para os carros e aberto para os pedestres.
Bom, esse viaduto, né, o Minhocão, ele é uma obra pública. Porém, quando essa obra foi feita, ela valorizou os extremos da obra, porém desvalorizou todo o trajeto, o percurso do elevado. Por quê? Porque tem muitos prédios naquela região e esse viaduto passa muito próximo das janelas. É um elevado, não é mesmo? Então ele passa muito próximo das janelas dos apartamentos. Então esse é um caso típico, um exemplo de uma obra que desvalorizou os imóveis, porque a questão do barulho, da poluição sonora, tudo isso teve um impacto negativo nos imóveis da região. Tudo bem? Professor, outra pergunta. Quando o Estado faz uma obra que desvaloriza o imóvel, ele pode cobrar, ele pode restituir a contribuição de desmelhoria? Não. Aí nesse caso não tem. Se você se sentir lesado porque uma obra pública desvalorizou o teu imóvel, aí você vai ter que entrar na justiça para reaver esse direito. Tudo bem? Agora, se o Estado fizer uma obra que valorize, se o Estado quiser, ele pode cobrar esse tributo sim, respeitando sempre os limites que a gente vai falar, que é o limite global e os limites individuais de valorização de cada imóvel. Bom, então essa é uma questão importante em relação ao fato gerador, porque também pode ter uma obra que não seja pública e valorize teu imóvel também. Esse é o segundo exemplo. Por exemplo, um shopping construído por particulares pode valorizar uma região, mas não é uma obra pública, não foi feita pelo Estado. Então não tem nenhum sentido cobrar um tributo, porque essa obra é particular. Se acontecer isso, um empreendimento, um shopping, enfim, qualquer atividade, qualquer construção que valorize o teu imóvel, muito bom, você vai ter essa valorização, mas não vai ser cobrado de nenhum tributo, porque essa obra não é uma obra pública. Ficou clara essa questão aqui? Então, o fato gerador da contribuição de melhoria é uma obra pública que decorra a valorização imobiliária. Esse é o fato gerador. O segundo ponto é em relação à instituição ou criação do tributo. Esse tributo, assim como as taxas, ele vai ser criado também a partir de lei ordinária. E o terceiro ponto, a gente já falou disso quando tratamos da aula sobre impostos. Nessa aula eu fiz uma classificação dos tributos vinculados e não vinculados. Vocês estão lembrados? Então eu disse que as taxas e a contribuição de melhoria são tributos vinculados e que os impostos são tributos não vinculados. E só para recapitular, é vinculado ao quê, professor? Vinculado a uma atividade estatal. Esse tributo ele é contraprestacional. O Estado fez uma obra pública, isso decorreu uma valorização daqueles imóveis de um grupo de pessoas e o Estado, se quiser, pode cobrar esse tributo a título de contribuição de melhoria. Tudo bem até aqui? Mais uma característica, só para dar um exemplo e ficar claro, não seria justo para o Estado cobrar de maneira difusa, através dos impostos, um benefício que um grupo particular teve. Essa valorização imobiliária fruto de uma obra pública é um benefício particular de um grupo de pessoas. Por isso que a modalidade correta, ou melhor, a espécie correta de cobrança, é a contribuição de melhoria. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, avançando então, agora a gente vai falar da base de cálculo. E aí o primeiro ponto que eu trago para vocês é em relação à valorização do imóvel. Se em relação aos impostos, por exemplo, o IPTU, nós temos o valor da propriedade, o valor venal daquele imóvel como base de cálculo, como elemento que compõe a base de cálculo, ou as taxas de serviço, para pegar uma outra espécie tributária, a gente tem o valor do serviço prestado como base de cálculo. No caso da contribuição de melhoria, a base de cálculo vai ser em cima da valorização do imóvel. Então esse detalhe é importante porque eu vou explicar para vocês depois sobre os fatores individuais de valorização e como a gente faz o cálculo. Vou mostrar para vocês isso usando o Excel para ficar bem claro. Vou dar um exemplo prático. Segundo ponto. Eu retomo agora o artigo 81 novamente. Lá no final do dispositivo está escrito assim, ó. Tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Lembra que eu retomei isso no começo da aula? E aí eu disse o seguinte, olha, eu vou falar disso com mais detalhes. Na verdade, do que se trata isso aqui? Se trata dos limites globais e dos limites individuais de cobrança. Então, essa obra pública que o Estado fez, que valorizou o imóvel das pessoas,
ele vai ter que cobrar no máximo o limite global daquela obra, de quanto foi gasto com a obra, e tem que respeitar os limites individuais de valorização. O Estado não pode cobrar dos contribuintes um valor superior ao que ele gastou com a obra. E tampouco ele pode cobrar um valor superior à valorização individual de cada contribuinte. Tudo bem? Então essa é a segunda característica. Já avancei para a terceira, e aqui é só um detalhe, que a cobrança ela deve ser após o término da obra. Tem um caso muito específico, tem um decreto-lei que regulamenta casos específicos onde pode ser feita a cobrança no decorrer da obra, mas isso é uma especificidade. A regra é a cobrança após o término da obra, até mesmo porque você precisa saber, de fato, quanto que foi o valor da obra e respeitar todos os prazos, os processos, o direito questionar o valor daquela obra por parte dos contribuintes, enfim, tem que respeitar todas as etapas desse processo de cobrança. Tudo bem, gente? Dá uma olhada aqui agora no slide. Eu tenho um exemplo que eu vou trazer para vocês, e esse é o exemplo clássico da contribuição de melhoria. Uma obra pública que decorra a valorização imobiliária clássica é o asfaltamento de ruas. Quando um prefeito ou uma prefeita faz um asfaltamento de um bairro, faz saneamento básico, asfalta aquela rua, isso melhora muito a condição de vida das pessoas. E aí, se o prefeito quiser, ele pode fazer essa cobrança, porque o asfalto, né, o saneamento básico, o asfaltamento da rua, isso valoriza demais os imóveis, é muito perceptível. Após essa obra pública, os imóveis passam a valer um pouco mais. E aí, como nós sabemos, se o prefeito ou a prefeita quiser instituir a cobrança do tributo, ele pode fazer. Mas por que na maioria das vezes o governante local não faz a instituição desse tributo? Pensa o seguinte, aqui só um detalhe. Quando você faz uma obra, você é prefeito de uma cidade, prefeita de uma cidade, você faz uma obra de asfaltamento, as pessoas ficam muito satisfeitas, porque regiões que não têm asfalto, não têm saneamento básico, quando chove, vira lama, vira barro, fica difícil para transitar. Se não chove, tem problema com a poeira, problemas respiratórios. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil. E aí o governante vai lá e faz o asfaltamento dessa rua. Ele ganha muita popularidade com a população local porque beneficia um grupo muito grande de pessoas. Todas as famílias que moram naquela rua são beneficiadas diretamente, além da valorização do imóvel que é decorrente dessa obra. E aí, ao término da obra, o prefeito manda um carnê para as pessoas pagarem essa contribuição. Toda aquela popularidade, aquele ganho político que o prefeito ou a prefeita teve com a obra pública, após a cobrança do tributo, vai por água abaixo. Então, como é um tributo facultativo, o prefeito não necessariamente precisa cobrar, na maioria dos casos, ele não cobra, justamente para não ter prejuízos em relação a esse ganho político que ele conquistou com a obra pública. Por isso que esse tributo, em específico, ele é um tributo que arrecada muito pouco no âmbito municipal e no âmbito estadual também, em relação à União, arrecada-se muito pouco, porque é muito difícil os governantes de fato efetivarem a cobrança desse tributo. Tudo bem? Aqui só foi uma observação, um detalhe para a gente refletir também em relação ao grau de importância em termos de volume de arrecadação desse tributo. Ele, comparado com os impostos, a arrecadação dele é ínfima no âmbito municipal. Perfeito? Avançando agora, vamos para a prática agora. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo e vou mostrar no artigo 82 do CTN as diretrizes para a gente elaborar esse cálculo. Então agora de olho no Excel, que a gente vai usar o Excel para fazer esse cálculo. Vamos lá. Bom, então a gente está agora aqui no Excel e eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cálculo da contribuição de melhoria. Eu coloquei aqui o artigo 82 na íntegra, até para depois vocês consultarem. E o que diz o artigo 82? Ele fala o seguinte: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Então nós temos o inciso 1º, publicação prévia dos seguintes elementos. A linha A, memorial descritivo do projeto. A linha B, orçamento do custo da obra. Isso é importante para a gente fazer o cálculo da contribuição, assim como a determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. E por aí vai. São vários elementos que devem ser respeitados para a cobrança do tributo.
Porém, o que nos interessa aqui é o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra. Aqui se refere à linha C, inciso 1º. Então está aqui, né? Inciso 1º, a linha C. Pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Então aqui tem uma característica que a gente precisa explicar para vocês. O que é o fator individual de valorização? E como a partir dele a gente consegue fazer o cálculo da contribuição de melhoria. Pois bem, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês para a gente realizar de forma prática esse cálculo. Aliás, alguns estudantes entraram em contato solicitando os slides da aula. Então eu vou combinar o seguinte: quem tiver interesse em receber os slides da aula e eu posso incorporar nos slides esse Excel também, essa planilha, deixa um comentário nesse vídeo do YouTube de contribuição de melhoria que a gente está gravando, e aí eu verifico qual que é a quantidade de interessados e penso uma solução de viabilização da disponibilidade desse material, para a entrega desse material. Tudo bem? Então deixa aí no comentário se você tiver interesse em receber esse PowerPoint do curso completo de tributos, e aí nós pensamos uma possibilidade, talvez na última aula do curso, ou eu disponibilizo no meu site, no link, ou a gente estuda alguma forma aí para esse material chegar para vocês. Bom, avançando, dá uma olhada aqui na tabela. Essa tabelinha aqui é muito simples. Nessa primeira coluna eu coloquei 5 imóveis que se beneficiaram de uma obra pública, e nesse caso a obra pública ela teve um custo de R$25.000. Aqui eu tenho os valores dos imóveis antes da obra. E aqui eu tenho, após a obra pública, quanto que valorizou cada imóvel. Então, a título de exemplo, funciona assim: o imóvel A ele custava R$200.000 antes da obra, e agora ele está valendo R$210.000, porque teve uma valorização de R$10.000. Bom, como que eu faço o cálculo do fator individual de valorização? É essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo. Então, o fator individual de valorização nada mais é que a valorização do imóvel dividido pela soma das valorizações dos imóveis beneficiados. A primeira coisa que eu preciso calcular, então, é quanto que valorizou todos os imóveis, a soma, né? Então, eu vou colocar aqui uma fórmula de soma e eu chego à conclusão que, somando as valorizações individuais, o valor total é de R$54.000. Tem até aqui a setinha, soma das valorizações de imóveis beneficiados. Agora, eu vou calcular o fator individual de valorização. Se o fator individual de valorização é a valorização do imóvel dividido pela soma das valorizações, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o sinal de igual, eu vou pegar a valorização do imóvel A e vou dividir pelo valor total das valorizações. Eu vou travar essa célula C7, porque aí depois eu consigo replicar o cálculo. Bom, chegamos aqui em 18,52. Eu vou arrastar aqui para ter todos os valores. E é claro, isso daqui vai dar o valor total de 100% dos fatores individuais de valorização. Bom, consegui calcular para cada imóvel. Agora eu preciso saber como que eu calculo o tributo. E para calcular o tributo, o que cada um vai pagar, eu faço os fatores individuais vezes o custo de financiamento. Então aqui é muito simples, coloco o sinal de igual também, seleciono o fator individual e multiplico pelo custo do financiamento. Na verdade é o custo da obra, neste caso específico foi de R$25.000. E aí eu dou o Enter. Opa, eu vou fazer de outra forma, vou dar o sinal de igual, clicar no fator, multiplicar por 25.000, só que eu vou travar essa célula para eu poder arrastar os valores. E aí cheguei nesse valor aí de 4.629. Quando eu arrasto aqui para os outros imóveis, eu tenho o total de 25.000, que é o orçamento total da obra, o custo da obra. Perfeito? Então aqui eu tenho quanto cada contribuinte vai pagar de tributo por conta dessa obra pública. Percebam o seguinte: quando eu mostrei no slide para vocês que para cobrar esse tributo a gente tem que respeitar o limite total ou global e os limites individuais, aplicando essa fórmula e nesse exemplo específico percebemos que respeitamos os limites. Por quê? Porque o limite total foi de 25.000. Nós não cobramos o tributo referente aos 54.000, que foi o valor total da valorização.
nós cobramos em relação ao valor total da obra. Então o limite global foi respeitado. E além disso, a partir dos fatores individuais, eu consegui fazer a cobrança baseado no orçamento do custo da obra de quanto cada imóvel vai pagar de tributo. E perceba que cada imóvel respeita o limite de valorização também. No exemplo do imóvel A, o contribuinte vai pagar R$ 4.629,63, só que o valor da valorização do imóvel dele foi de R$ 10.000. Você pode observar que todos os limites individuais respeitam o valor da valorização. Tudo bem? Então, neste caso aqui, a base de cálculo está adequada porque respeita os dois limites. Tudo bem? Então, como eu disse, se vocês tiverem interesse, depois me avisem que eu disponibilizo isso no slide. Eu faço um print dessa tabela do Excel e anexo nos nossos slides. Perfeito? Vamos retomar então agora para a gente finalizar a aula de hoje. Bom, feita a apresentação da base de cálculo do tributo, agora eu vou encaminhando a aula para a sua reta final e só para revisar, para relembrar o que a gente viu até agora, a gente já estudou os impostos, que foi a primeira espécie tributária que apresentamos aqui no curso. Depois estudamos as taxas, e aí desdobramos esse tributo em taxas de serviço e taxa de poder de polícia. Falamos hoje da contribuição de melhoria, eu apresentei o modelo para fazer o cálculo desse tributo. Na próxima aula eu vou falar dos empréstimos compulsórios e, por fim, para finalizar esse nosso curso de tributos, eu falo das contribuições especiais. Perfeito? Bom, para finalizar a aula agora, se você gostou dessa aula aí, eu peço que você se inscreva no canal, ative essas notificações, porque aí na próxima aula que é empréstimo compulsório você vai ser notificado. E por fim, se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com as pessoas, assim mais estudantes vão ter acesso a esse conhecimento sobre os tributos aqui do nosso país. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!